Tamo no ar. André Renault, Matheus. André Renault, bom dia. Matheus da Preta. Matheus. Fátima. Fátima. Quer faça frio, quer chova. Vamos aí. Olha a moleza também em casa. André deu bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Ana Rony, mamãe. Ana. Ali. Ana do Raoni. Marcos de Silene, seu Osvaldo. Marcos, Lene, Gabriel, Seu Osvaldo. Osvaldo, Jamile. Camille, Luiz Fernando Kelly. Luiz Fernando, Kelly. Tá tudo bem aí, vocês dois? A Kelly tá bem? Thalita. Thalita! Bom dia, Thalita. Bem de manhã. Xande. Xande. Firme, Xandão. Thalita deu bom dia pro pai e pros irmãos. Bom dia, Thalita. Tia Lisete. Lisete. Compartilhando, hein, gente? Compartilhando, hein? Vamos compartilhar. Tem gente no ar aí que entra na área e ouve a palavra de Deus. Carol. Carol. Carol Jovelito. Caroline. Thaís. Thaís, Jessé. E vocês dois? Bom? A Ana tá pedindo oração. Vamos orar pela Ana.
Seu Augusto. Seu Augusto. Falei com os olhos. Não sei, falei. Oswaldo, eu não falei. Bom dia. Seu Augusto. Jaque. Jaque. A Tânia. Tânia. O seu Ideguastruí de Arapoti, Paraná. Lá do Paraná. Ronivon. Fala, Rony. Bom dia. Aristeu Estevão. O Aristeu Estevão. Bem-vindo. Célia Oliveira, Itajaí. Célia Oliveira. Chega aqui. Bom dia. A Lília. Lília. Chega, Lília. Deus te abençoe, Lília. Michele Freire. Michele Freire, filho forte da Michele Freire. Eu acho que o Gilberto também entrou, que eu não vi. Gilberto, você entrou? Bem-vindo, Gilberto. Eduardo. Eduardo Venturini. André, o André de Itajaí. O André. Fala, André. Bom dia. Felipe Francisco. Felipe Francisco. Tá dando um abraço no pai, com saudade do presbítero. Um abraço, Felipe. Ele não vai poder ficar porque tá 4 horas à frente, mas ficou feliz em ver nós, em nos ver. Ana Maria Guedes. Ana Maria Guedes, bom dia. Braido. Braido, bom dia, Braido. Tio Jorge. O André tá dando bom dia pro pai. Jorge. Bom dia, André. Estamos na área, André. Derrubar a pena. O Gilberto entrou. Bom dia, Gilberto. Vou compartilhando, gente.
Compartilha com o povo. Reverendo Wellington, Reverendo Wellington. Vamos junto, reverendo. nosso presidente. Presidente do presbitério. É isso aí, velho. Presbítero Adilson. Presbítero Adilson. Saudade, hein, Adilson? A turma da velha guarda. Reverendo, bom dia. Bom dia. O André tá ele e o filho dele vendo o pai. O Andrezinho. O Andrezinho. É isso aí, André. A Rose. Rose. Salam aleikum. O Teodoro também. Rose Teodoro. Antônio Ferreira Júnior. Senhor Antônio Ferreira Júnior. Tamo junto, hein? Vamos aí. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Escola Dominical, domingo de manhã cedo. Solzinho, frio. Tá frio, viu? Já levantei cedo, fui na praia, tomei um banho. Nadei. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início então à nossa escola dominical. No dia de hoje, dia do domingo, dia do Senhor, hein? Não é seu não, hein? É do Senhor. Não é nosso. Nós vamos iniciar então, meus irmãos, com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos porque tu tens nos amado. Tens revelado, ó Deus, a tua santa presença no seio da tua igreja, nos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra em nossas mãos, onde nós podemos estudar e descobrir a tua vontade soberana, ó Deus, para a vida de cada um de nós. Clamamos a tua bênção, ó Deus, para todo esse país, para todos aqueles, ó Deus, que nesse instante estão ouvindo a tua palavra, sendo pregada, ó Deus, biblicamente de todos os cantos desse planeta. Ajuda, Senhor Deus, essas pessoas que ainda não encontraram Jesus. Senhor Deus, que seja esse um momento de oportunidade para aquele que não conhece a Cristo como seu único e eterno Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, através desse dia separado para Ti, para meditarmos, para estudarmos, e assim, ó Deus, elevarmos nossos corações à Tua santa presença. Perdoa, Deus, o nosso pecado e nossas falhas diante de Ti, e venha nos influenciar através da Tua palavra. É o que nós clamamos em Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje eu estarei fazendo terminando o estudo de casais, aprendendo com os casais da Bíblia. E hoje nós vamos aprender com um casal que realmente teve a maior história já registrada, que é José e Maria. E hoje nós vamos ver que o casal, eles, quando se unem, eles têm finalidades. E hoje nós vamos estudar José e Maria e o dever de educar filhos. Vamos aprender com José e Maria como se educa um filho. Talvez você pense assim, mas educar Jesus era fácil. Não era não. Aí é que está o problema. É que Jesus Cristo era uma criança
que também necessitava de aprendizado. Humanamente falando, ele necessitou de aprendizado. E essa é uma responsabilidade que o Senhor Deus Todo-Poderoso colocou sobre a vida desse casal. Como educar, como ensinar, como conduzir essa criança, protegê-la e, evidentemente, sendo também extremamente protegido pelo Pai, o Senhor Deus Eterno. Como todos nós somos, Jesus, com certeza, ultrapassa todas as nossas formas de achar os cuidados que ele teve. Mas a tarefa de educar filhos, meus irmãos, não é só da escola, e sim da família e da igreja. Sim, educar filho não é só colocar numa escola. A tarefa de educar filho é em casa, que é uma responsabilidade, que é o local onde a criança permanece mais tempo, é dentro do lar, e também um aprendizado de levá-lo a aprender na igreja. Portanto, nós não devemos esquecer nunca que nossos filhos têm que ser criados no temor do Senhor, frequentando a igreja, amando a igreja, ensine ele a gostar da igreja. São vários e graves os problemas da família. São muitas as famílias, meus irmãos, que transferem para a escola e para a igreja a responsabilidade de educação de seus filhos. Não é somente isso. Não podemos deixar só por conta da escola. Nós temos que ter uma responsabilidade que quando você estuda o Velho Testamento, você vai ver o Senhor Deus falando lá, tu inculcarás a teus filhos, tu, eu sou o Senhor teu Deus. Ele não diz eu sou o Deus do teu filho, ele diz eu sou o Senhor teu Deus. E tu inculcarás a teu filho, tu ensinarás a teus filhos. Tu vais ensinar ao teu filho quem é o teu Deus. Para que depois, então, ele vá crescendo nesse conhecimento. Aí ele vai fazer uma lista de coisas. Tu ensinarás e inculcarás os teus filhos ao se levantar pela manhã, a andar com ele, a se deitar com ele. E assim o Senhor Deus determina tarefas no princípio da educação familiar. E, evidentemente, nós vemos por aí muitas pessoas que querem transferir essas responsabilidades ou para a igreja, ou para a escola, ou para qualquer outro tipo de lugar, né? Só que essa é uma responsabilidade que não é só da igreja e da escola. Ela é essencialmente do casal, da família, do pai e da mãe, que tem que ensinar, né? E é interessante que José e Maria tiveram a responsabilidade de educar a criança chamada Jesus. Que privilégio! É um privilégio tão grande que Maria chegou a dizer que ela seria chamada de graciosa, né? É verdade, meus irmãos. Foi uma bênção muito grande para a vida de Maria, mas também foi uma preocupação e um sofrimento, porque o amor de mãe, uma pessoa como Jesus, e depois vendo como que ele foi rejeitado, como que ele foi ultrajado, como ele foi odiado, e a forma como ele morre, e ela está lá perto da cruz, realmente ter um filho como Jesus trouxe a Maria aquilo que Simeão disse para ela no templo: uma espada te transpassará a tua alma. E foi verdade. Houve uma vida muito difícil para ela, no sentido de ver o seu filho como viu Jesus sofrendo. Mas nós não vamos tratar dessa parte da vida do Senhor Jesus. E Maria teve mais do que Jesus, né? Maria teve mais 4 filhos. Não é isso? Tiago, José, Simeão e Judas. E além de filhas. Tá? Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois, o casal teve mais 4 filhos, homem e filhas. Está registrado lá em Mateus 13, versículo 55 ao 56. Mas vamos ver, meus irmãos, os princípios estabelecidos por Deus na educação do seu filho e que José e Maria tiveram que fazer para educá-lo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no texto que servirá de base, Lucas capítulo 2, do versículo 39 até o 52. O menino Jesus em Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor,
voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foi no caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E, não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Ouvindo-os, o interrogaram, e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu espero que ninguém nunca passe por uma experiência de perder um filho numa festa, num shopping, num lugar qualquer. Que eu tenho visto aí muitas notícias de crianças que sumiram. Agora imagina perder uma criança, perder um filho. Não dá para entender. Realmente a pessoa vai ficar aflita, os pais. E Jesus foi. E como ele recebeu uma educação diferente, e como ele era uma criança diferente, ele se dirigiu ao templo e lá se distraiu e ficou lá. O pai e a mãe foram embora, terminou a festa. Aquelas famílias viajavam de volta, todo mundo junto. A criançada correndo e brincando lá na frente. Jesus brincando lá, junto com as crianças, João Batista, os primos dele, aquela família grande, que era tudo caminhando, marchando de volta para casa. E de repente, passou-se alguns dias e vão procurar Jesus, cadê ele que não volta para cá? E aí descobriram que ele não estava lá. E voltaram. E nós vamos aprender algumas coisas sobre o aprendizado dele. Alguns princípios. O primeiro que eu vou destacar aqui, meus irmãos, a primeira coisa que Jesus aprendeu com os pais foi objetivar um compromisso religioso. Isso. Os nossos filhos, meus irmãos, eles têm que aprender compromissos com a igreja, compromissos com Deus. O pai tem que saber aonde o filho está. Tanto é que Maria e José vai procurar no templo, porque tinham uma noção do que ele estava lá. Porque ensinaram isso a ele, tinham levado ele já lá. E os filhos são criados dessa forma. Os nossos filhos, eles têm que ser criados dessa maneira, né? De procurar a igreja, de estar sempre envolvido com os trabalhos. Eu me lembro antigamente que na igreja presbiteriana, nós tínhamos a UIP, infantil, a UCP, que tem ainda, né? A UPA, e temos a mocidade, depois o PH e a SAF. Você vê que a igreja ela é organizada por faixa etária, organizada por sociedade interna, para dar um apoio adequado de acordo com a idade. Então você que foi criado na nossa igreja, e você que não foi convidado a ter uma noção do que significa o apoio que a igreja dá à família. A igreja é essencial à família, é extremamente necessária. Tá? A criança, ela tem que aprender o caminho da igreja. Escola dominical, ela já sabe. Às vezes eu fico assim meio triste quando eu vejo um pai ou uma mãe dizendo assim, o meu neto ou o meu filho pequeno de 3, 4 anos, 5 anos de idade, falando ao pai,
Vamos na escola dominical? Vamos, pai. E o pai mesmo, né? Preguiçoso, não quer vir. E a criança que acostumou, a criança que gosta de vir, né? Porque foi ensinado no começo assim, aprendeu a vir. A igreja é um lugar bom, excelente para a criança. Ela vai ter crianças e amigos para a vida inteira crente. Tomara a Deus que você tenha essa visão, né? É um compromisso maior com o reino de Deus. É ali que ele vai aprender quem é Deus. É ali que ele vai aprender como é que de fato ele vai ter uma noção do que é uma Bíblia, apesar de já estar dentro estudando em casa. É na escola dominical, é na igreja, é no culto à noite que ele vai aprender o interesse pela casa de Deus. Meus irmãos, nós temos que ter essa visão, porque um dos princípios básicos que você vai encontrar Jesus é no templo. Ele tinha 12 anos de idade, já era adolescente, né? Estava na igreja. E eu faço uma pergunta, será que nós temos educado e criado os filhos dentro da igreja? Às vezes mães vêm para mim com desculpa, e diz, eu perdoar meus irmãos, a palavreada, mas é desculpa esfarrapada mesmo, tá? Ah, eu não sei onde eu errei, eu trouxe meu filho para a igreja, não sei onde eu errei. Errou porque não viveu o evangelho. Errou porque não fez aquilo que a palavra de Deus mandou. A criança aprende com os pais. A criança desde pequenininha presta atenção nos pais. Aprendam isso, hein? Às vezes, se você talvez não percebeu ainda, tem um filho seu brincando sozinho na sala ou na rua, brincando no quintal, você escuta ele falando assim, mãe, ei! Aí você responde, o que foi? Estou aqui. Ele não fala nada. Fica quieto e continua brincando. Sabe por quê? Sentiu sua falta. Mas também quer sentir sua presença. Isso. Quando ele escuta a sua voz, a do pai, a do filho, ele sossega. Foi feita uma experiência. Veio 5, botaram algumas crianças e trouxeram 20 pais e fizeram um desafio. No meio, lá no meio da multidão, lá daqueles homens, falaram assim, chama o teu filho para ver se ele vai conseguir identificar tua voz no meio de todo mundo aqui falando. Ficou todo mundo falando e aquele pai chamou pelo filho da mesma hora. Quando ele estava lá brincando, ele escutou a voz do pai, parou, correu e abraçou. Sabe por quê? Porque existe uma identidade. Há uma grande responsabilidade nossa de educar nossos filhos, tá? Com a presença constantemente ali, ensinando a ele o caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda que for velho não se desviará dele. Ah, mas eu eduquei, meu filho se desviou do caminho. Houve algum momento que se quebrou o elo da corrente. Prestem atenção, não desanime. Ensine, eduque, mostre interesse pela casa de Deus, tá? O aprendizado, meus irmãos, ele começa em casa. Em casa que você começa a ensinar. Às vezes eu fico preocupado que o pai e a mãe às vezes discutem com alguém na igreja, ou até mesmo com o pastor, chega em casa e começa a falar mal da igreja. Não fala mal da igreja perto das crianças, hein? Porque ela vai aprender a não amar a igreja. Não fala mal do seu pastor dentro de casa. Aliás, ninguém vai falar nem em casa, nem fala de casa. Vai lá, senta com ele e conversa com ele. O pastor falou alguma coisa que eu não gostei, e já bota para fora mesmo, já conversa e pronto. É assim que crente vive. Crente não vive aí murmurando pelos cantos, não. Falando mal, não. Entendeu? Nós temos que aprender uma coisa muito simples. Compromisso com a casa de Deus, compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a oração. Você tem ajoelhado com o seu filho? Você tem se assentado com o seu filho? Tem educado o seu filho na palavra? O seu filho conhece as histórias da Bíblia? Quem foi Abraão? Quem foi Isaac? Quem foi Noé? Sansão? Começa a embutir isso na cabeça do seu filho. Ensina isso. Quem foi Jesus? Ao caminhar pelo caminho. Diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio. Quando saíres para caminhar, leva o teu filho, mostra para ele o mar. Mostra para ele as aves do campo e ensina ele. Sabe quem foi que criou isso tudo, meu filho? Foi o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus um dia deu uma ordem para o mar não passar dali. Viu? E que tudo que existe na natureza obedece a ele. Seu filho está aprendendo essas coisas? Está embotando isso no seu coração, na sua cabeça? Leva o teu filho no zoológico. Mostra a beleza das cores dos pássaros.
Ensina eles, você sabe quem pintou esses passarinhos? Vocês sabem que deu esse colorido para eles? Foi o Senhor nosso Deus. Quando você vê uma flor no chão, fala para eles, foi o Senhor nosso Deus que colocou essa composição de cores. Ensina para o seu filho que Deus não é repetitivo. Fala para o seu filho, meu filho sabia que não existe duas zebras com a mesma lista? Não existe, porque Deus não é repetitivo. Ensina o teu filho como Deus é poderoso, como Ele é grandioso. A criança tem que aprender isso, para poder criar valores. Valores que acima dela existe um Deus poderoso. Ela tem que aprender dentro de princípios que o Pai Celeste é quem governa todas as coisas, que nós somos filhos dele. Foi isso que Jesus diz, não sabia que vos compete, que eu deveria estar na casa de meu pai, com 12 anos, adolescente. Ele sabia quem era o pai. E não veio com conversa dizer para mim, não, irmão, mas era Jesus. Não, aprendeu em casa lá, estudando o Velho Testamento. Isso mesmo. As coisas humanas ele teve que aprender. Até através do sofrimento ele aprendeu a obediência. Meu irmão, você que é casal, aprenda com José e Maria o dever de educar seu filho. Objetiva, um compromisso religioso, um compromisso com Cristo. Quantos jovens nós estamos vendo hoje, meus irmãos, às vezes eu passo por aí, pelas esquinas da rua, vejo aquele monte de garoto, de moços, meus irmãos, sem compromisso nenhum com nada. Os moços estão vivendo sem compromisso. Não conhece igreja, não conhece Deus, não conhece nada de nada. O resultado disso é uma sociedade corrompida. O resultado disso são providas de outras casas de recuperação lotadas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não tem um princípio estabelecido no seu coração. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda que for velho, não se desviará dele. E é ensinar ali, não é só chegar e começar a dizer a Bíblia, dizendo isso, não, é viver com ele. É abraçá-lo, é andar com ele junto, é mostrando para ele, meu filho não faz isso porque a Bíblia diz que está errado. Meu filho não faz aquilo que não faz porque a Bíblia diz que está errado. Minha filha, cuidado com o namoro, porque a Bíblia diz como é que deve se namorar. Meu filho, presta atenção no trabalho, porque a Bíblia ensina como nós devemos trabalhar. Cuidado com a fidelidade. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel nos teus dízimos. Quando começou a trabalhar, começar. Por quê? São princípios, meus irmãos. José e Maria tinham um conhecimento, eles vieram de raízes da raiz de Davi. Os dois. Conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento, profundamente. Era ensinado na sinagoga, era ensinado lá no templo. E eles estavam lá. E levavam os filhos na festa da Páscoa e nas outras festas de Israel. E a pergunta que eu digo, você tem levado seus filhos? Seu filho tem gostado das festas da igreja? Ou será que ele vai ter que pegar gosto pelas festas do mundo, tomando uma cervejinha, hein? Cheirando uma maconhazinha, para ficar esperto? É isso? Toma cuidado com isso. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você sabe como é que a harmonia no lar acontece? Quando há o exercício da autoridade dos pais. A autoridade. Se você não tiver autoridade, você vai relaxar para você ver o que vai acontecer. Muito cuidado. A palavra de Deus deixa princípios muito bem estabelecidos. Tá? Saber aonde deve estar, aonde a criança deve estar. Ter um compromisso maior com o reino de Deus. Interesse pela casa de Deus. Um aprendizado que começa em casa. Educar em casa, ensinar. Mostrar. E assim, meus irmãos, é o primeiro princípio que tem. Ensine a criança o caminho. É uma responsabilidade dos pais ensinar o caminho. É uma responsabilidade dos pais educar seus filhos na presença do nosso Deus. Sim, meu irmão. Ensina o caminho que ela deve andar. Jesus Cristo aprendeu dentro de casa que o caminho era o templo. E ele foi para o templo. Eles procuraram ele e foram lá no templo. Chegaram lá e encontraram ele lá. Como é que eles sabiam que ele estava no templo? E quando chegaram lá, ficaram maravilhados pela educação que ele tinha, do conhecimento bíblico que ele tinha.
Não fique pensando que esse conhecimento bíblico que ele tinha aqui, o Senhor Deus foi lá e botou na cabeça dele. Não, ele teve, o cérebro dele teve que ir crescendo, teve que ir adquirindo conhecimento e cultura. Ele é humano, presta atenção, ele é 100% humano. Tá? Houve uma grande responsabilidade de José e Maria para educar Jesus no caminho do Pai. E ele foi criado no caminho do Pai. Ele conhecia o Pai. Ele sabia o significado da palavra do Pai. Ele começou a se identificar com o Pai novo, já na infância. Ele começou a se identificar com o Pai. Por quê? Porque ele estava sendo educado no caminho do Senhor e sendo observado pelo Senhor. Quando você traz o seu filho para o Senhor começa a cuidar de você, começa a cuidar do seu filho. Nós vamos encontrar isso em Ana. Lembra da Ana lá, a mãe de Samuel? Ela levou ele para o tempo quando ele era novinho. Aos estudiosos chegou a dizer que ele tinha 8 anos. Tá? Ele foi levado para o templo, sabe por quê? Lá ele aprendeu a andar com o Senhor. Aprendeu a ouvir o Senhor. Tá? Quando Deus falava com ele. Meu irmão, aprenda uma coisa simples. Vamos ensinar nossos filhos a andar pelo caminho do Senhor. Um compromisso com Deus. Porque quando ele casar, ele vai casar nos princípios do Senhor. Quando ele tiver filhos, ele vai educar nos princípios do Senhor. E nós vamos ter gerações e gerações de pessoas que são realmente tementes a Deus. De pessoas que temem ao Senhor. Nunca pense que o seu filho não vai aprender. Ele aprende mesmo. São inteligentes. A criança de hoje, então, nem se fala. Né? Eu, na minha época, ainda nós éramos meio... Agora, hoje você vai falar, já sabe. Já está falando, está ensinando. Sou inteligente, muito inteligente. Não existe a maior oportunidade que tem hoje de você ensinar filhos. Eles são inteligentes, eles aprendem rápido, hein? Daqui a pouco está ensinando pra gente. Não vai estudar a Bíblia para tudo ver, não. Daqui a pouco ele pegar a Bíblia leve e vai fazer pergunta difícil, hein? Aí você vai ficar parado assim, olhando assim, que é isso, hein? Aí olha para a mulher, você sabe? Aí a mulher vem também não sabe. Aí pronto. Vai ter que voltar lá e na Bíblia de novo. Vamos estudar, vamos ensinar a criança no caminho que ela deve andar. São princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Quando José e Maria foram escolhidos pelo Pai, pelo Senhor Deus, para educar o seu filho, o seu único filho, ele transmitiu princípios simples nessa caminhada da educação. Nessa caminhada da relação que o filho dele tinha que ter com ele. E esse casal pegou essa responsabilidade de encaminhar o Filho de Deus dentro dos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, através da palavra de Deus. Jesus aprendeu a ler a Bíblia em casa. Jesus aprendeu a adorar o Pai em casa. Isso mesmo. É assim que Jesus viveu. Debaixo dos cuidados de um pai que tinha responsabilidade e compromisso com Deus. Nós também temos a mesma responsabilidade de educar nossos filhos. Diante do nosso Deus. Mas temos uma outra coisa, meus irmãos, também nesse texto. É que a educação de filhos existe a marca do diálogo. Quando eu vi Maria aqui, eu fiquei pensando assim, se fosse o Duval que tivesse encontrado o filho que sumiu. Primeiro, não sei se vocês já observaram, que quando a gente não acha o filho da gente, a gente fica nervoso. Não vai dizer que não fica, fica nervoso. Dá um sacudidão. Dá. Quando a gente acha, tá fazendo isso. Tá querendo matar. Né? Dá um nervoso. Mas você viu como é que Maria chegou? Maria e José chegou e ficaram olhando de longe. Acharam ele e ficaram maravilhados de ver. Ouviram. Começaram a ouvir ele falando. Aprende isso, hein? Começaram ouvindo ele falando. Ele ouvia e interrogava. Ele aprendeu em casa a ouvir. Primeiro ouve, depois fala. Quando você encontra ele no templo, o texto diz que ele ouvia e interrogava. Deve ter dado um aperto naqueles escribas, hein? Naquele sacerdote lá. E deve ter parado e fazer um rapaz, mas que foi com ele que ele fazia pergunta difícil.
Conhece mesmo, hein? Mal sabiam eles com quem estavam lidando. Né? Mas um princípio básico estabelecido no relacionamento de pai e filho. Diálogo. Bom papo. Conversa com teu filho. Mãe, a melhor amiga da tua filha é você. Presta atenção. Hein? Pai, o melhor amigo do teu filho tem que ser você. Isso mesmo. Diálogo, conversa. Jesus aprendeu em casa a conversar. Esperar o pai ouvir. Pode interrogar, pode perguntar. Tem que ter diálogo. Diálogo é uma via de duas mãos. Não é só um que vai ditando coisas, não. Cuidado. É uma via de duas mãos. Tem que ouvir, tem que falar, tem que ensinar, tem que educar, tem que repreender, tem que disciplinar. Isso mesmo. E Jesus Cristo, quando ela encontrou Jesus, eles ficaram maravilhados. Eles escutaram Jesus falando. E Jesus começou a ouvir e Jesus interrogava. Meus irmãos, a responsabilidade do casal é muito grande. Ensina o teu filho a ouvir. Mas também aprenda a ouvir teu filho. Existem muitos filhos, meus irmãos, muitas crianças que chegam em casa, querem contar coisas, problemas para os pais, mas os pais não querem ouvir. Os pais às vezes são grossos, são arrogantes. Ah, só que eu estou mandando porque eu sou teu pai. Hoje em dia não dá mais. Antigamente, as pessoas diziam assim, bastava o meu pai olhar de lado. Nós já entendíamos o que era. Não entendia nada, tinha medo. Hoje é diferente. Hoje, se você manda, você tem que explicar. Então, saiba o que mandar. Não irritei vossos filhos. Paulo vai escrever isso. Pais, não irritei vossos filhos. Não mande fazer coisas que não são possíveis de serem feitas. Não mande fazer coisas que irritam. Ame seu filho. Sente em diálogo. Conversa. Papo. Vamos conversar. Às vezes o filho faz uma coisa errada, a tendência é piorar naquele erro, porque ele não tem aonde desabafar e conversar. Pai, mãe, por isso pai e mãe. Quando não tem o pai ou não tem a mãe, o pai que seja sábio. Tem coisa que leva lá para a vovó, para a mãe dele, para a mãe dela. Tem que ser. Nós temos que educar dentro do princípio do diálogo. Conversa. Olha, família conversa muito. Tem que conversar. Tá? Isso é uma responsabilidade nossa, com os filhos. Nós conhecemos os filhos. Não adianta vir dizer que você não conhece, que conhece. Nós sabemos quando o menino faz uma coisa errada de longe nós sabemos. Ele muda até a maneira de andar. Ele vinha alegrão todo dia, então daqui a pouco vai vir ele meio moado. Vem de lá, você já pergunta, o que houve? Você conhece. Agora, o que tem de família que não conhece seus filhos, não conhece os seus, a mãe não conhece a filha que está triste, que está precisando desabafar. A mãe não conhece uma filha que não aprendeu a abraçar, a beijar e a confiar na mãe. O diálogo, meus irmãos, ele vai gerar confiança. Posso contar com a minha mãe, porque ela não vai vir com tijolo e pedra, pedaço de pau. Ela vai conversar comigo. Isso mesmo. É diálogo, é conversa, é bate-papo. Meu irmão pisou na bola, senta aqui. Vamos tentar consertar. Vamos melhorar. Minha filha, esse namoro está indo bem. Vamos parar com isso. Toma cuidado com esse namoro. Não cai na besteira de começar a querer proibir tudo não, hein? O ser humano, ele é chamado à desobediência quando há proibição. Se proibir, pá, ele vai lá e faz. Olha a certeza disso. Então, diálogo. Muito diálogo. Cuidado com essa questão de não quero que você fique com ele. Acabou, vai ficar iludido, pronto. Porque você chamou a atenção para o pecado. Está lá dentro, desobediência. Uma história conta que num hotel muito bonito, estava na beira do mar. Ele era construído em cima de um penhasco, né? E dava vista para o mar. E tinha uma vidraçaria bonita na varanda, toda fechada. Há anos aquilo estava ali. Aí um dia trocou a gerência. O gerente olhou para aquilo tudo, é muito vidro. Tem que escrever aqui na parede. Cuidado para não vir pescar aqui de cima. Porque dava para o mar, podiam jogar o anzol lá para pescar. E botou uma placa, proibido, adivinha. O que aconteceu? Toda semana 2, 3 vidros quebrados. Sabe por quê? Chamou a atenção, começaram a pescar.
Cuidado com proibições desnecessárias. Diálogo, conversa. Antes de proibir, conversa. Convença pela conversa, pelo papo, pelo diálogo. Impõe limite desde pequenininho. Viu? Vai colocando limite, ele vai aprender que tem limites na vida. Que nem tudo pode ser feito da forma que quer, ou da forma que pensa que quer. Não é assim não. Não é assim não. A responsabilidade do casal é gastar tempo dialogando, ensinando o caminho que deve andar. Tá? Tem que gastar tempo, viu, meu irmão? Quer ter filho? Quer ter filho? É bom, mas aprenda de uma vez a gastar tempo, vai ter tempo, hein? Vai gastar tempo para educar. E Jesus aprendeu submissão com quem? Com o pai e a mãe. Ele ouvia, fizeram submisso. Hoje em dia nós temos muito filho rebelde, né? Que dá vontade de torcer logo os cabelos. Mas não, Jesus era submisso, aprendeu isso. Meu irmão, objetivo um compromisso, dever de educar filhos, objetivo um compromisso religioso com Deus. E possui a marca do diálogo. E a terceira coisa para encerrar. Você sabe o que significa educar filhos? Tá? Porque a educação tem que atingir o filho integralmente. Tem que atingir o filho por um todo. Não fique pensando só em ensinar o seu filho algumas boas maneiras, não. Tem que ensinar o seu filho uma série de coisas. Tá? Nós vamos ver aqui apenas 3. E crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A primeira coisa que acontece, meu filho, na educação dos seus filhos, é educar os seus filhos intelectualmente. A alma de Jesus era humana, tá? Sujeita às limitações do conhecimento humano. Nunca esquecer isso, viu? Ele teve de aprender. Lá em Hebreus 5:8 deixa isso claro. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Jesus aprendeu assim, imagine nossos filhos ou nós. Hein? Ele aprendeu pelo sofrimento. Exatamente isso. O conhecimento intelectual, o conhecimento bíblico, estudar a palavra, botar filho na escola, ensinar os teus filhos a fazer uma faculdade. Leva os filhos nesse caminho. Dê conhecimento a ele, mas principalmente uma boa base bíblica e doutrinária. Para quando ele for para a escola, para quando ele for para a faculdade, ele não seja iludido ou enrolado lá com vãs filosofias. Que as escolas e faculdades estão cheias de filosofia que não vale nada. Que ele aprenda, tenha um bom conhecimento intelectual. Que ele seja um profissional. Tá? Seja um excelente profissional. E outra coisa, ele crescia em estatura. Isso mesmo. Cresceu em estatura, era saudável, era forte. Trabalhador. Tinha como profissão carpintaria. Seu filho é trabalhador? Eu tenho visto filhos trabalhadores. Tenho. Na igreja eu vejo alguns ali muito trabalhador. Alguns não, até agora eu conheço todos eles um trabalhador. Foi educado no trabalho. Saudável. Saudável fisicamente. Saudável intelectualmente. Emocionalmente. Uma família estabilizada. Uma família equilibrada. Produz filhos intelectualmente capazes, que crescem saudável fisicamente e espiritualmente, aprendem a trabalhar, são crianças fortes emocionalmente, não são covardes, não são crianças ruins, aprendem a ser bondosas, isso é ser forte, tá? Ser trabalhador, viu? Meu sogro dizia, tem que ensinar a criança, tá? A judiar do corpo. Ele trabalhou na roça há muitos anos. Ele falava, tem que ensinar a judiar do corpo. Para que o corpo se acostume com o trabalho pesado. Era muito favorável ao trabalho pesado. Tá? Nunca esqueça isso. Ensine com um exemplo. Tá? Dê profissão para o seu filho. Se não tem dinheiro para pagar a faculdade para ele, dá um Senai para ele, hein? É. Aí depois que ele começar a trabalhar por conta própria, ele te ajuda a pagar a faculdade. Isso mesmo. Faça isso. E espiritual. Vida espiritual intensa, repleta de comunhão com o Pai. Que bênção. Criança que tem vida espiritual. Tá vendo? Eu tenho um neto aqui que de vez em quando ora. Tem que orar.
Viu? Deixa teu filho lá, sua neta está com quantos anos? 2, 4, 3 anos, 5 anos, mas ensinar. Quando ele tiver com 4, 5 anos, você começa a dizer, olha, agradece aí o almoço. Agradece a comida. Começa a aprender a orar. Coisa linda, a criança orando para agradecer. É ou não? Faça isso, tenha essa experiência, meu irmão. Viu? Porque a educação dos filhos tem que atingir ele integralmente. Intelectual, físico, espiritual. Vida espiritual intensa, tá? E gastando tempo, tá? Falar com ele por meio de oração. Ensinar a criança a orar. Filho, vem cá, vamos orar, vamos falar com Deus. Falar com o Pai, Ele ouve nossas orações. A criança vai aprendendo a crescer nesse clima, nessa coisa saudável, que traz felicidade, traz segurança. Não é uma criança insegura, chorona. Hein? É uma criança segura, com 18 anos, já está um homem. Isso, cheio de compromisso, responsabilidade, que pode confiar nele. A empresa pode confiar nele. Viu? Começa a trabalhar, os melhores cargos não são dele. Por quê? Porque são pessoas capazes, que cresceram dentro do lar crente, cristão. Ele aprende a ser social, diante de Deus e dos homens, diz a Bíblia. Ele crescia em estatura, em graça, diante de Deus, mas também diante dos homens. Diante dos homens quer dizer vida social. Jesus tinha vida social, não se ilude não. Ele foi a festas, lembra? Ele almoçou na casa das pessoas. Onde ele ia, ele era benção. Até hoje ele é, né? Onde ele vai, ele continua sendo benção. Exatamente isso. Diante dos homens, se desenvolveu com o povo, nos lares, nas praças, nas ruas, nas praias, lá no mar, nas festas. Tinha bons amigos. Isso é Jesus. Isso mesmo. Nossos filhos têm bons amigos. Foi? Você conhece os amigos dos filhos? Jesus tinha uma vida social. Desenvolveu a vida dele no meio do povo de Israel. Fica imaginando aquela criança correndo lá no meio daquela molecada brincando para lá e para cá. E devia ser diferente, né? Não devia ser igual eu fui, igual você foi, né? Nós era arteiro, nós era terrível. Né? Mas ele devia ser mais comedido, né? Acredito, né? E era mesmo, né? Deu menos trabalho para o pai e para a mãe do que nós demos. Não é mesmo? Mas Jesus estava lá, se desenvolvendo, correndo no meio do povo, né? Nos lares, entrava na casa dos amigos, dos primos e andava para lá e para cá. Era uma criança normal, chegava em casa todo sujo, hein? Pé sujo, rosto sujo, roupa suja, e Maria falando, você vai cuidar só dessa roupa, hein? Hein? Aquela mãe que fica em cima marcando, nas praças, brincando. Já brincou na praça à noite? Ficar correndo na praça? Nós fazia isso. Correndo nas ruas, nas praias. Quantas vezes nós fomos tomar banho na praia aqui, a mãe preocupada de casa, vai morrer tudo afogado, não morre nada. O pai toma conta. O Senhor Deus lá de cima tomando conta. Demos trabalho para os pais aqui, demos trabalho para o Senhor. Demos. O pai cuidou um bocado da gente nesse mar aí. Fui criado aqui. Isso mesmo, no mar, né? Nas praias. Jesus andava no mar, andava de barco. Foi pescar. Jesus ia nas festas. Isso! Jesus tinha bons amigos. Nós temos nossos filhos saudáveis assim, meus irmãos. As crianças de hoje são crianças saudáveis assim. Os filhos são saudáveis assim. Que tem vários amigos que vão ser para a vida toda. É ou não é? Amigos que vão crescer juntos, que vão ser amigos a vida toda. Amigos que foram criados na igreja e que passam 10, 20, 30, 40 anos lá na frente e continuam amigos, frequentando a mesma igreja, orando, cantando no coral, frequentando a igreja durante anos e mais anos, envelhecendo junto. Às vezes eu vou para a igreja e fico vendo as pessoas mais idosas, que já se conhecem há 20, 30, 40 anos. Meus irmãos, nós conhecemos o povo, já viram? Eu nunca vi um povo conhecer gente antiga como nós, porque nós envelhecemos junto. Nós fomos criados para ficar na igreja. Nós fomos criados para amar a igreja. E fomos crescendo ali. Hoje era um jovem, que estava na mocidade, que foi presidente da mocidade. Aí daqui a pouco já estava virando saudosista. Lembra da mocidade, quando a gente fazia retiro, não sei o quê. Isso chama-se vida social da igreja.
vida social no mundo. Ele vive bem, porque ele é uma pessoa boa de lidar, agradável de estar com ele. Sim, meu irmão, que Deus realmente seja na sua vida dessa forma. E eu vou concluir, tá? Que realmente você tenha um compromisso, casal, pai e mãe, tenha um compromisso com Deus, um compromisso com seu filho diante do Senhor Deus. Tenha a marca do diálogo, saiba conversar com seu filho, dialogar, conversar, tá? Larga de ser brigão. Conversa, senta, bate papo, conversa com teus filhos, eles têm que te amar, gostar de você. Não é? E não esquecer que a educação não é simplesmente dar presentes para a criança. Você tem que educar os seus filhos intelectualmente, físico, espiritual e ter uma vida social para que ele cresça saudável diante de Deus e diante dos homens. Provérbios 22:6 diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda que for velho, não se desviará dele. Interessante, né? Ensina que não se desviará dele, é uma promessa aí. Por que às vezes isso não acontece? Reflita, faça uma reflexão pessoal a respeito da vida que você tem e como está educando seus filhos e como educou para ensinar eles a educar seus netos. Deus abençoe cada um de nós, tá, meu irmão? E que hoje à noite nós estaremos juntos estudando de novo a palavra de Deus, encerrando assim aquela série de escatológica que hoje eu vou falar sobre o dia do juízo final. Então, não percam a noite, 19h30, tá? Compartilhe, cada vez mais vá compartilhando as mensagens. Talvez você diga, você não tem o dom de evangelizar, mas hoje em dia é só apertar o dedo ali e compartilhar, tá? E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos continuar orando um pelos outros. 10 horas da manhã, a Igreja Presbiteriana de Brusque começa a escola dominical. Sim. E não esquecer que agora mesmo, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, a Igreja Presbiteriana de Brusque estará no ar. Também lá com o reverendo Wellington, pregando a palavra de Deus. Eu gostaria que você também participasse lá da live deles, tá? Para que vamos aprender o máximo que puder. E que Deus assim nos dê forças para continuar. Nós vamos orar para encerrar esse momento de culto. Oremos. Senhor Deus, eu te louvo e agradeço por esse momento que podemos estudar a tua palavra e clamamos a tua bênção, ó Deus, para o decorrer de todo esse dia. Esteja abençoando, ó Deus, todos aqueles que ouviram a tua palavra e que nós venhamos, ó Deus, a educar nossos filhos dentro dos princípios estabelecidos por ti. Também te agradecemos, ó Deus, por tantas pessoas que têm ouvido a tua palavra. Venha abençoá-los, é o que nós te pedimos. Esteja com o reverendo Wellington agora, abençoando a vida dele, e que as pessoas, ó Deus, possam acessar ali a live e possam aprender, ó Deus, cada vez mais. E toma, Senhor Deus, nas tuas mãos os pregadores, ó Deus, nesse momento que estão ensinando a tua palavra. Nós pedimos a tua bênção para todos. É o que nós clamamos no nome glorioso de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Pai.
Seu Carmelito. Carmelito. Dona Marina. E Dona Marina. Firme e forte, hein, Carmelito? Dona Marina também. Ione. Ione! Saudade, Ione! Até 19h30. Seu Carmelito mandou um abraço pro pai.